Boa noite a todos, boa noite, amigos, boa noite a Anivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Agradecendo, como sempre, a presença de vocês, o motivo, né? Um dos motivos da gente estar aqui toda segunda-feira, nesse horário, de estarmos assim junto de vocês, junto com vocês, para estudar esse livro, o Livro dos Espíritos, para almejarmos, né, uma abrangência de conhecimento, para que possamos pautar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tendo uma diretriz segura, né? E por isso que a gente agradece, por isso que a gente começa uma semana com muita alegria junto com vocês, junto dessa espiritualidade que sempre nos assiste, que sempre está nos intuindo no caminho do bem, no caminho de entendermos que não estamos aqui sozinhos, que eles estão ao nosso lado, sempre nos ajudando. Principalmente quando a gente se abre, quando a gente permite que eles cheguem mais pertinhos da gente, que é só o que eles querem. É a nossa vibração, né, elevada. E esse estudo nos proporciona, nos possibilita essa escolha, essa decisão, né? Essa tomada de decisão para melhor. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de vocês, mais uma vez agradecemos a essa casa, ao MAP, por nos permitir, por nos abrir esse espaço e permitir esse contato nosso, né? Nosso, meu e do Nivaldo com vocês, e sentir essa espiritualidade que agora está aqui ao nosso lado. Vamos lembrar, né, sobre vocês terem esses livros da codificação, para que vocês possam ter um acompanhamento mais seguro, mais firme de todos esses ensinamentos que Kardec e os espíritos nos passam. Eu sei que tem, né, Nivaldo, tem pessoas que gostam mais de ouvir, né? Tem outros que gostam de ouvir e ler ao mesmo tempo, né? Mas o fato da gente ter esse livro, ter alcance a esse livro, nos proporciona uma série de facilidades de rever, de destacar. Então é por isso que a gente pede a vocês que procurem adquirir esses livros, né? Fica uma fonte de consulta, né, Célia? Sempre que precisar, né? É claro, sabe? Se você destaca um trecho qualquer, depois, folheando, você vai ver aquele texto destacado, eu destaquei isso, e vai reler e vai ver realmente. É verdade. Então é muito importante ter esses livros. E eles são fáceis de serem adquiridos, né? Uma outra coisa que nós pedimos também a vocês, nos digam da onde vocês nos acessam, da onde vocês participam desse estudo. É primordial isso? Não é. Mas é gratificante saber da abrangência, até onde o MAP está chegando, né? Tá chegando. Tá? Então é por isso que a gente pede essa sinalização de vocês. Só um detalhe, né, Célia? Todos que estão chegando pela primeira vez, saber que nós temos todos os nossos programas anteriores gravados no YouTube, né? Vocês podem acessar, e desde o primeiro até agora, que já estamos no 43º
programa, né? 46º programa, né? Hoje é o 46. Hoje é o 46. Então, se vocês quiserem acessar os anteriores, podem ir lá MAP _ oficial. no Facebook ou no YouTube, né? Tá? E aí pode rever tudo. Se não, esse estudo, né, Nivaldo, ele tem início, mas ele não tem fim. Não tem fim, é verdade. Né? Então a gente vai chegar lá na última questão, na 1019, e a gente retorna. Mas eu tô chegando agora na questão 236. Não tem problema, não tem problema. O importante é começar. O importante é esse primeiro passo que a gente tem que dar sempre. Tá? Então, vocês, se tiver alguém chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer imenso ter vocês fazendo parte desse grupo, dessa família. E para dar início ao nosso trabalho, ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui novamente encarnados, agradecendo ao Pai pelo dom da vida e pedindo ao nosso Mestre Jesus que a luz que emana do seu coração nos envolva a todos, nos ajudando, nos alimentando, fortificando essa nossa vontade de progredir, essa nossa vontade e necessidade de nos melhorarmos, de fazermos sempre análise dos nossos passos, dos nossos atos, nos dando a clareza, a consciência para consertarmos, para repararmos, para podermos alcançar esse degrauzinho, por menor que ele seja, mas esse degrauzinho de subida. Mestre Jesus, que a tua luz ilumine a todos nós, nos trazendo esse discernimento que precisamos para entender todos esses ensinamentos que procuramos e necessitamos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E mais uma vez, bom dia, boa noite. Boa noite a todos, né? Vamos então, Célia, dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos no capítulo 6 e estamos falando sobre mundos transitórios. E no nosso último encontro, né, nós estávamos na questão 236, em que Kardec perguntou aos espíritos, pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E a gente só fazendo um breve retrospectiva, esses mundos transitórios são as colônias, são as cidades espirituais, são as cidades que abrigam os espíritos ao desencarnarem. Né? São essas cidades que nós estamos estudando e falando sobre ela. Então, a pergunta de Kardec sobre esses mundos transitórios, se eles são perpetuamente destinados aos espíritos errantes, a resposta que nós já tínhamos visto na semana passada é que não. A posição deles é apenas temporária. Esse mundo transitório, né? A posição deles é transitória. É temporária. É temporária. Lembrando, só, Nivaldo, que você falou dos espíritos errantes que vão habitar esses mundos, vão ocupar esses mundos. E aí, só esclarecendo, como é que se dá isso? Como se dá isso? Como o espírito tal vai para o mundo tal, o espírito tal, o outro vai... É como a gente sempre fala... anteriormente, né? Foi nossas falas anteriores.
tudo é afinidade, Vibração, tudo, vibração, tudo é moral, tudo é intelectual. Então, dependendo, né, da posição de cada um em termos de moralidade e intelectualidade, será escolhido. Eles serão designados para o mundo, a cidade em que você vai habitar após o seu desencarne. Né? É o local em que mais esteja condizente com a sua situação vibratória. Né? Se por exemplo, eu tenho a minha formação na religião, na Igreja Católica, o meu espírito vai ser designado, acolhido num local apropriado a ele, né? Aonde ele se sinta confortável e possa ter menos um obstáculo para ele para o seu desenvolvimento. E essa questão, né, Célia, é uma questão que tem 5 desdobramentos. Desdobramentos. Então, no item A, que nós também já vimos falado no nosso encontro passado, Kardec pergunta: são eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? E eles respondem não. A superfície deles é estéril. Aqueles que os habitam de nada precisam. Então, essa palavra estéril a gente tem que entender como não há uma necessidade de coisas materiais. Então, essas colônias, esses mundos, essas cidades são habitadas apenas por espíritos. O que é diferente daqui, né, Célia? Aqui nós temos, nós encarnados, sabemos que ao nosso derredor estão repleto de espíritos desencarnados. É por isso que Kardec perguntou deve ter, se existe seres essa corpóreos. Possibilidade de seres corpóreos nessas cidades. Porque se nós aqui, né, estamos encarnados, né? E eles estão aqui, será que nós também estaríamos lá? E eles respondem que não, né? E a gente só lembrando, né, Nivaldo, que no programa passado eram 58, São, né? 58 colônias, aproximadamente. 58 colônias no Brasil. E milhares no planeta, no nosso planeta. Porque não somos só nós aqui no nós Brasil. Nós conhecemos, na verdade, algumas. Naquele vídeo que nós colocamos para vocês no nosso encontro passado, nós foi colocado um link, né, Célia, no final do programa, para que aqueles que queiram acessar e ver toda a reportagem, que tinha aproximadamente uns 15 minutos, em que, inclusive, o nome de cada colônia é relatado e o destino delas, né? Os espíritos, de cada um. As características de cada espírito que iam e ali fica muito claro, porque muitas das vezes nós não encontramos os nossos entes queridos, né? Poxa, mas eu desencarnei e não encontrei, porque estamos em cidades, em mundos espirituais diferentes. E cada um, a gente, como a Célia já disse aqui, de acordo com a sua situação vibratória, né? Com a sua posição vibratória. E ali o que a gente... Um desses mundos, né? Uma dessas colônias que a gente conhece, né? A dos suicidas, né? De Maria, né? Maria de Nazaré, que é a nossa... Trazido pelo livro de Ivone, né? De Ivone, Memórias de um Suicida. E também Nosso Lar, né? Muito Nosso comentado. Lar, que é muito comentado, que todo mundo conhece, quase todo mundo conhece. Sonho Nosso de consumo Lar de muitos, né? Mas também não é uma das colônias mais evoluídas, não é, do nosso orbe, né? Mas é uma conhecida pelo filme, né? Pelo livro de André Luiz. Então, né, na colônia, né, Maria de Nazaré, que recebe, né, os nossos irmãos que... Suicidas. Né? Que acolhe, né, os nossos irmãos que cometeram o suicídio. No livro Memórias de um Suicida, deixa bem claro que eles estão ali para passar por um período de refazimento, transitório, de preparação, porque eles vão encarnar novamente, como nós
encarnamos. Nós provavelmente não. Nós estávamos no mundo desse transitório que não sabemos, não lembramos. Deles, né? Qual deles? E é uma preparação para que voltássemos aqui à matéria. E aí ele continua ainda, né? Essa esterilidade é permanente e se deve à sua natureza especial? E ele responde, não. Eles são transitoriamente estéreis. Quer dizer, é uma posição, como você falou, transitória. Transitória. Evoluirão? Com certeza. Com certeza. Né? Tá? O item C, né? Esses mundos devem, então, ser desprovidos de belezas naturais? E eles respondem, a natureza se traduz pela beleza da imensidão, que não são menos admiráveis do que o que chamais de belezas naturais. Então, essa questão de entendermos, de vermos a beleza, isso vai do nosso entendimento, né, Célia? Porque nós olharmos, nós estamos materialmente pensando, né, sempre nessa beleza material que nós estamos aqui nós vemos. Mas essa imensidão para o espírito é uma beleza também. Você vê a imensidão dos mundos, para eles é uma beleza rara que nós não temos ainda. Nós somos espíritos. Agora encarnados, né, Célia? Nós não temos essa condição de percebermos, mas para eles é uma beleza. Isso E eles continuam ainda, né, Célia? Visto que o estado desses mundos é transitório, como nós já tínhamos dito lá em cima, né? A nossa Terra será algum dia um deles? E aí eles respondem que ela já foi. E como é que a gente pode entender que a Terra já tenha sido uma colônia, uma cidade em que não tínhamos a presença de seres corpóreos? É isso que ele está se dizendo. Aí Kardec vai explicar depois, né, na nota dele. Essa nota de Kardec ele vai explicar, mas a gente já pode entender que durante a formação da Terra, aqui não tínhamos seres corpóreos, mas a Terra foi habitada inicialmente por espíritos. Então, quando ele diz que a Terra já foi uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, é exatamente com esse entendimento. O início da formação da Terra, não tínhamos seres corpóreos, mas aqui acontecia porque de termos até espíritos. o que você comentou, né, Nivaldo, antes do programa. Então, a Terra foi criada e ficou lá esperando, ficou lá inutilmente esperando se tornar adequada para o homem habitar? Não, né? Nosso Pai não faz isso. Ele não... Nós vamos perceber e ver, né, cria que Deus nada inútil. Não perde nada no espaço. Nada é inútil na natureza, como a gente vai perceber. Tudo é aproveitado. Então, como a Terra ainda estava se preparando para nos receber, aqui ele aproveitou. Para trazer e habitar esses seres incorpóreos. E aí, na última questão ainda dessa pergunta, ele diz, em que época? Durante a sua formação. Né? Exatamente durante essa formação da Terra, a Terra estava sendo preparada para nós, e aqui, então, Deus se aproveitou desse espaço para colocar os seres incorpóreos. E Kardec vai trazer uma nota para nós aqui, né, Célia? Que vai destinar a explicação, principalmente dessa questão 236, mas também desse tópico dos mundos transitórios. Né? Isso. Eu vou ler, Nivaldo. Aham. Aí a nota de Kardec. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Ou seja, nada fica parado na natureza, nada é estático na natureza. Espaço vazio não existe. Isso é pobreza de nossos sentidos. Não existe espaço vazio. Esse vácuo, né, que a gente... Não existe. E a gente lembra aqui, né, Célia, que o homem foi à Lua
e não encontrou civilização. Então a gente acha, imagina que na Lua não está vazio. Não tem. Né? E não está. Porque quando Kardec faz essas notas, coloca essas notinhas aqui, algumas notas, como nós vimos em programas passados, imensas, isso aqui não sai, isso aqui não é somente dele. Isso aqui, ele é orientado, ele é intuído. Por isso que esse livro é livro dos espíritos. Com certeza. Porque foram eles. Então, voltando à nota de Kardec. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Isso é muito importante. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Olha só, é o que ele respondeu lá em cima, né? E quando ele diz aqui, onde os elementos se achavam em confusão, até nessa confusão tinha uma coordenação, tinha um controle. Foi um período em que havia necessidade de ser Isso assim. Aí, né, Célia? E aqui ele fala também nessas camadas geológicas, né? Tirando aquela ideia que o mundo foi feito em 7 dias, né? Então foram eras. Então depois a ciência, né, vem nos mostrar... Nos certificar, né? Que através, né, dos estudos, né? Que esses 7 dias, na verdade... Foram eras. Né? Eram eras. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Então, aí, Célia, também é uma outra coisa que nós já comentamos aqui, mas só para mais uma vez a gente chamar a atenção, seres que não tinham uma necessidade orgânica que nós temos hoje. E quando o homem foi à Lua, ele foi em busca de seres que tivessem as necessidades do ser habitado pela Terra. Tanto, né, Nivaldo, que o homem, quando chegou na Lua, não encontrou água. Não tinha água. Então não tem vida. Não tinha as condições básicas que nós vivemos aqui. Imagina-se que não há vida na Lua. E aí, aqui também, quando ele diz, né, quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, porque a gente tem o hábito de se apegar, nós, né? de se apegar à letra. E aí, mas como imperfeito se Deus não cria nada imperfeito? Mas aqui está dizendo imperfeito. Imperfeito na nossa visão. Imperfeito na nossa visão e imperfeito porque passou por um processo de progresso. De evolução, como todos nós vamos passar, estamos passando, vamos continuar passando, e assim são os mundos. Quem, pois, ousaria afirmar que entre os bilhões de mundos que giram na imensidade,
um só, um dos menores, perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado. A nossa terra, Você né? falou em bilhões bilhões, né? Bilhões de mundos. Se imagine, né? Bilhões Então, de mundos. Aí a gente volta lá no Evangelho, né, Célia? Há muitas moradas na casa do Pai, né? E aí a gente entende, né? Essas moradas. A nossa terra, a gente mora numa casa do Moramos nosso numa Pai. casa. Né? Isso aqui é uma casa dele. Qual seria então a utilidade dos outros? Deus os teria feito unicamente para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras, e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoado por seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então a nossa a ida do homem à Lua é o que a gente tem mais ao nosso alcance, né? Porque nós vimos pela TV, né, o homem chegando à Lua. E até hoje muita gente desacredita daquilo. Né? Aquilo tudo foi uma montagem, aquilo tudo foi ilusão. E aí o homem chega à Lua, não encontra nada, não encontra água, não encontra ninguém parecido com ele, não com tinha essa ninguém esperando, né? E aí não tem vida. Então é o que Kardec está colocando aqui. É inadmissível que aquele espaço lá esteja assim, ocioso. É verdade. Né? Nada que o nosso Pai faz. É porque a gente, na nossa materialidade, né, Célia, a gente vai buscar sempre situações parecidas com a nossa, né? E a grande verdade... É o que a gente conhece. É o que a gente conhece. E aí, da importância de trazer esse entendimento dessas colônias, desses mundos transitórios. E vem, né, Nivaldo, mais uma vez nos mostrar, nos esclarecer que quando acontece quando extingue a nossa passagem aqui, nesse orbe, encarnados, a gente não fica solto por aí, não. Né? A gente tem uma... Tudo tem uma cidade, uma colônia apropriada para nós. Dentro das condições. Agora, que a gente evidente, precisa. Né, Célia, que é importante que a gente ressalte também que tudo isso depende do nosso livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio. É nos apresentado o melhor local para que a gente possa habitar depois do nosso desencarne. Mas se nós vamos querer ir ou não, é outra história. É opção nossa. É opção nossa. Né? E aí a gente passa agora para um novo subitem, né? É verdade, a gente fecha esse subitem, vamos agora falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Vamos ver o que Kardec vai trazer para nós com relação a essas informações. Porque né? A gente sofre, né? A gente tem percepção, a gente tem sensação e a gente tem sofrimento. Vamos aí os espíritos também têm? Isso nos espíritos, né? Então a questão 237, Kardec pergunta: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva?
Temos condições de responder isso, não temos? E eles vão nos responder sim. E ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que os obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Como a gente pode entender essa pergunta e a resposta dos espíritos? Kardec pergunta se uma vez no mundo espiritual, ou seja, no momento em que nós perdermos esse nosso corpo físico, se a nossa alma tem ainda as mesmas percepções que nós possuímos aqui na Terra. E aí a resposta é: temos as mesmas e muito mais. Porque ao nos livrarmos desse escafandro, né, desse corpo denso, o nosso espírito ele vai ficar livre. As suas percepções aumentam. Esses sentidos que a gente agora usa, né? Esses 5, né? Nós somos limitados, né, Célia? Há uma abrangência. Tanto que no mundo espiritual a gente não consegue mentir um para o outro. Porque a nossa vibração, ela é clara. O que a gente pensa, o que a gente sente, transparece. Transparece ao outro. Né? E Célia, encarnados, nós temos uma visão aqui, limitada, de uma frequência. Nós temos uma audição também só numa frequência. A gente tem, né, Nivaldo, a percepção da distância, da altura, mas profundidade. Em espírito, a nossa visão é 360 graus. Pois é. A gente enxerga atrás. Nós ouvimos tudo muito mais. É por isso que diz que sim, né, tem as mesmas percepções que nós temos aqui, encarnados, e outras que não possuía. Não é que não possuía. Amplia elas são ampliadas, né? É verdade. A 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados. Numa palavra, eles sabem tudo. Vamos ver, não? A espiritualidade nos responde: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Que perfeição é essa? É a perfeição, né, de moralidade, de na verdade, inteligência. Aqui inteligência, as duas asas. As duas asas. Se são espíritos superiores, sabem muito. Olha bem o que a espiritualidade nos responde. Se são espíritos superiores, sabem muito, não sabem tudo. Porque tudo, só quem sabe é nosso Pai. É verdade. Então, eles nos respondem: se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Porque não tem ainda esse conhecimento. Não tem ainda esse desenvolvimento, porque está tão preso ainda aos vícios, à matéria, né, que ainda Célia, e quem são os espíritos? Quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Então, se nós não vamos dar nenhum salto ao desencarnarmos, já falamos isso aqui também. Claro. Nós vamos manter o nosso conhecimento moral e intelectual que nós tínhamos aqui. Nós vamos chegar não no mundo vamos nos espiritual. transformar em sábios nem em santos ao desencarnarmos. Nós seremos nós. Então, daí a resposta deles, né? Compatível com a nossa... Nós seremos espíritos compatíveis com as nossas condições morais e intelectuais que tínhamos aqui na Terra. Essas 1019 perguntas
formuladas por Kardec e explicada pelos espíritos e ditada pelos espíritos, elas sempre vão nos alertar que nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como saímos daqui. Se eu sair daqui com uma propensão ao bem, eu vou viver lá também envolvida no bem. Se eu sair daqui envolvida na crueldade, no mal, eu vou viver lá na crueldade, no mal. Então, daí, né, Célia, a importância de que a gente faça essa nossa evolução, a nossa transformação aqui. E quando... para que a gente possa, ao chegar lá, percebermos que nós evoluímos. Daí a importância do nosso estudo. Porque essas questões, o conhecimento dessa doutrina vai nos possibilitar dar esses passos em direção à nossa maior moralidade e à nossa intelectualidade. Nivaldo, lembrando aqui do nosso estudo de ontem ou de segunda-feira, não lembro, porque no finalzinho da resposta, a espiritualidade nos diz: os espíritos imperfeitos não sabem mais que os homens. Não, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. E a gente tem um hábito, tinha a mania de achar que o espírito sabe tudo. Por ser espírito, sabe tudo. Não sabe. Assim como nós, os espíritos são ignorantes, são sábios. Então a gente precisa. Essa doutrina vem nos alertar exatamente para isso. Para a nossa preocupação, para a nossa análise. Da importância da gente saber isso, né, Célia? O estudo do segundo livro de Kardec, que é o livro dos médiuns, né? Nós falamos sobre isso. Né? Que vai exatamente nos alertar e nos dar essa base para que a gente possa ter esse contato com esse mundo espiritual de uma forma forte, firme e uma forma assim sábia, tranquila, sem pensarmos que todos os espíritos são... espírito sabe tudo. Sabe tudo. Não sabe. E aí é como Kardec, como a espiritualidade falou um pouquinho mais acima. Espíritos superiores sabem muito. Ainda assim não sabem tudo. Verdade. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Eles sabem tudo como aconteceu? E os espíritos vão nos responder: de acordo com a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem sobre isto mais do que os homens. Também, voltando mais uma vez o que nós já falamos aqui na anterior, os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então eles sabem exatamente aquilo que aquele homem sabia na Terra. Se ele era um homem de ciência, ele vai ser um espírito de ciência. Se ele era uma alma, um homem moralizado, ele vai ser um espírito moralizado. Né? E a 240. Os espíritos compreendem a duração como nós, ou seja, o tempo contado no mundo espiritual é como nós contamos o nosso tempo aqui? E eles nos respondem: não. E é isso que faz com que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. E aí tem, antes da gente comentar, Nivaldo, tem essa notinha de Kardec. Interessante ler. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós
tão longos não passam aos olhos deles, de instantes que se perdem na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. E aí, a gente já tomou conhecimento em várias obras da doutrina que no mundo espiritual o tempo é como ele se anula. É contado diferente. Um século é um piscar de olhos. Por que é um piscar de olhos? Porque que é um século diante da imensidade, diante do infinito? Não é nada. E quando ele dá esse exemplo aqui, as desigualdades do nosso solo, porque a gente tem montanha, a gente tem planície, né? E quando a gente se eleva, a gente olha para o solo, está tudo igual, mas não deixou de existir. Então, ele alerta aqui na resposta também, né, Célia, que a gente tome muito cuidado com relação a datas e épocas fixadas, exatamente pelos espíritos, exatamente por isso. Porque o tempo deles é diferente do nosso. Ele tem, eu não sei, é aqui no Livro dos Espíritos que vai falar da infância, que no mundo espiritual, em mundos mais desenvolvidos, mais evoluídos, a infância, por exemplo, é diferente da nossa, curta, né? mais curta. Nós vamos chegar lá. Então, mais para frente, a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse entendimento sobre essa duração do tempo no mundo espiritual. Mas é importante saber que não diferente. É diferente. Um século para eles, a gente precisa ficar só com essa informação por enquanto, né, Célia? Um século para eles, um século para nós, para eles é um piscar de olhos. Piscar de olhos. Piscar de olhos. Por isso que eles falam para a gente da nossa curta passagem na Terra. Aí a gente pensa assim, mas como curta? 90 anos? 100 anos. Não é nada para eles. Mas isso não é nada. Isso é... Amigos, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso encontro. Passa muito rápido. Isso é bom, né? Porque é sinal de que o estudo está assim, tá emocionante, né? Então, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão a nos acompanhar, pedindo para que vocês possam divulgar nas redes sociais de vocês e assim fazer com que mais pessoas possam nos acompanhar nesse estudo tão importante para a nossa evolução. Vamos então fazer uma prece de agradecimento, pedindo sempre a Deus e agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade de estarmos aqui desta casa, nosso MAP, podendo dividir com vocês esses entendimentos, esses estudos que Kardec nos trouxe com a colaboração dos espíritos, que faz com que a gente possa ter a certeza de que tudo que passamos aqui, tudo que estamos vivenciando é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E como nós aqui falamos agorinha, esse tempo que para nós está sendo tempo tão difíceis, para eles é um piscar de olhos, que já estaremos percebendo que tudo isso passou e que foi necessário para a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Então, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita compreensão, de muita paciência, de muita regeneração junto aos nossos irmãos de caminhadas. Que possamos identificar em cada um deles um irmão que precisa de ajuda. Que nós, então, possamos distribuir esse nosso entendimento com todos que estão nos acompanhando. Evaldo, já que você tocou na nossa fala do tempo para o mundo espiritual,
que esse tempo que a gente vive aqui é tão curtinho, tão pequeno, é para nos alertar, vamos empregar melhor. Vamos empregar melhor. Vamos fazer de cada companheiro nosso um irmão, como Jesus nos pediu. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.